Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Chance de Gol. E hoje, terça-feira, dia 30 de abril, nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar sobre a quarta rodada dessa competição que se encerrou ontem entre Clássico Paulista entre Palmeiras e São Paulo, que vamos ver daqui a pouco. Mas não se esqueçam, só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, B, C, sobre a Libertadores da América, sobre a Copa Sul-Americana e também sobre a Copa do Brasil, beleza, galera? Agora, chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. E é isso mesmo, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024 teve início neste sabadão, dia 27 de abril, e já começou emocionante. Vejam só, o Vasco da Gama recebeu o Criciúma, que não tomou reconhecimento do time vascaíno que estava jogando em casa. O Criciúma, como visitante, meteu 4-0 no Vasco, vejam só. Também no sabadão, o Cuiabá recebeu o Atlético Mineiro, e era o dia dos visitantes, porque o Atlético Mineiro também meteu 3-0 em cima do Cuiabá. Também no sábado, o Bahia recebeu o Grêmio. Já o Bahia fez a lição de casa, vencendo o Grêmio por 1-0. Bahia 1, Grêmio 0. Já no domingão, dia 28 de abril, tivemos aí um clássico carioca entre Flamengo e Botafogo. E o Flamengo entrou como favoritismos, mas vejam só, todo aquele ditado que o pessoal sempre fala, né? Só vence quando depois do jogo, quando o apito tocar, o apito final tocar. E é isso mesmo que aconteceu. O Botafogo bateu o Flamengo por 2-0. Flamengo 0, Botafogo 2. Surpreendendo aí o Flamengo, o Botafogo meteu 2 golaços. Também no domingo, dia 28 de abril, tivemos aí o confronto entre Cruzeiro e Vitória. E o Cruzeiro venceu como mandante por 3-1. Cruzeiro 3, Vitória 1. Também no domingão, dia 28 de abril, o Corinthians recebeu o Fluminense e conseguiu um resultado muito importante. O Corinthians balançou a rede pela primeira vez na competição, já aí na quarta rodada, e teve sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A de 2024, batendo o Fluminense por 3-0. Corinthians 3, Fluminense 0. Também no domingão tivemos aí outro confronto entre Fortaleza e Bragantino. Esse jogo ficou no empate por 1-1. Também no domingão, dia 28 de abril, o Juventude recebeu o Atlético Paranaense. E esse confronto ficou no empate também por 1-1. Continuando com os jogos de domingo, dia 28 de abril, o Internacional recebeu o Atlético Goianiense. E esse confronto também ficou no empate por 1-1. Já ontem, segundona, dia 29 de abril, tivemos aí o jogo que encerrou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, entre São Paulo e Palmeiras, o choque rei, o campeonato, a competição entre dois clubes paulistas aí, e ficou no empate sem gols. Ninguém balançou a rede, frustrando seus torcedores. São Paulo 0, Palmeiras 0. Agora vemos aí todos os jogos concluídos referente à quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver como ficou a tabela de classificação atualizada hoje, terça-feira, dia 30 de abril. Como vimos aí, tivemos mudanças na liderança da tabela de classificação. Em primeiro lugar ficou aí como o Botafogo com 9 pontos. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro com 8 pontos. Em terceiro lugar, o Bragantino também com 8 pontos. Em quarto lugar, tivemos o Atlético Paranaense com 7 pontos. Se o Campeonato Brasileiro terminasse agora, Botafogo, Atlético Mineiro, Bragantino e Atlético Paranaense, respectivamente, estariam indo para a Libertadores da América. Em quinto lugar, temos o Bahia com 7 pontos e em sexto lugar, o Internacional com 7 pontos. Tivemos uma pequena mudança aqui entre o quinto e o sexto lugar, que o Grêmio estava nessa posição aí. Lembrando que se o Campeonato Brasileiro terminasse agora, nesta quarta rodada da competição, o Bahia e o Internacional se classificariam para a fase eliminatórias da Libertadores da América. Teriam que fazer um confronto aí para ver se passavam, para poder entrar na fase de grupos da tão sonhada Libertadores de 2025. Em sétimo lugar,
temos o Cruzeiro com 7 pontos. Em 8º lugar, o Flamengo, que tomou um golpe duro do Botafogo, perdendo seu último confronto, também com 7 pontos. Em 9º lugar, o Grêmio, que pensava que iria bater o Bahia, mas também tomou um golpe duro, com muitas reclamações sobre a arbitragem nesse jogo, muita polêmica. O Grêmio está em 9º lugar, com 6 pontos ganhos. Em 10º lugar, o Criciúma, com 5 pontos, que empatou seus 2 primeiros jogos, mas conseguiu aí meter um chocolate, como vimos no Vasco. Lembrando que o Criciúma está com 5 pontos, mas ainda tem um jogo a menos, pois não tem um jogo referente à Copa Nordeste. Em 11º lugar, o Fortaleza, com 5 pontos em 3 jogos, também não efetuou um jogo que foi cancelado por conta da agenda aí da Copa Nordeste. Em 12º lugar, o Palmeiras, em 12º lugar, o Palmeiras, também com 5 pontos. Se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, em 7º lugar, o Cruzeiro, em 8º, o Flamengo, em 9º, o Grêmio, em 10º, o Criciúma, em 11º, o Fortaleza e em 12º, o Palmeiras, estariam se classificando para a Copa Sul-Americana. Em 13º lugar, temos o Juventude com 5 pontos. O Juventude aí que vem de um empate, uma derrota e uma vitória. Desculpa, 2 empates. Em 14º lugar, o São Paulo com 4 pontos. São Paulo aí que sucumbiu nos 2 primeiros jogos referente às primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Conseguiu uma bela de uma vitória. E no último confronto teve um empate aí contra seu arquirrival paulista aí, o Palmeiras. Está com 4 pontos em 14º lugar, numa situação não que desejasse, mas conseguiu aí pelo menos uma vitória, um empate contra o clássico paulista. Isso foi muito importante para o São Paulo. Queria vencer em casa, mas não foi possível. Em 15º lugar, o Corinthians também com 4 pontos. O Corinthians que empatou o primeiro jogo da competição, depois veio de 2 derrotas consecutivas. Isso abalou muito, fez uma crise no Corinthians, mas conseguiu vencer seu último confronto contra o Fluminense e dar uma estabilizada nos torcedores, na diretoria do clube. Então o Corinthians em 15º lugar, tendo sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro com 4 pontos. Precisa vencer para sair dessa zona aí, próxima da zona de rebaixamento, que é desagradável, mas já começou a achar o caminho certo para as vitórias. Em 16º lugar, o Fluminense com 4 pontos. O Fluminense começou com empate, depois teve uma derrota. Teve uma vitória aí que parecia que ia desencantar, mas aí sucumbiu diante do Corinthians. Está aí na 16ª colocação com 4 pontos, bem próximo da zona da degola. E os times que estão na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro são, em 17º lugar, o Vasco da Gama, que venceu, surpreendendo, aí venceu bem a primeira partida da competição, a primeira rodada da competição, depois vem de 3 derrotas consecutivas com 3 pontos. Em 18º lugar, o Vitória com 1 ponto. Lembrando que o Vitória tem um jogo a menos aí por causa de um jogo adiado. Em 19º lugar, o Atlético Goianiense também com 1 ponto. Teve 3 derrotas seguidas nos primeiros jogos da rodada e conseguiu empatar seu último confronto, como vimos há pouco. E em 20º lugar, o Cuiabá, que ainda não pontuou na competição, tem 3 derrotas consecutivas e também tem um jogo a menos aí. Precisa vencer de qualquer jeito para sair dessa zona desconfortável que é a zona de rebaixamento. Bom, galera, como vocês viram, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O Brasileirão da Série A está emocionante. Apenas se encerrou a 4ª rodada da competição e os times já estão preocupados. Os times que estão ficando ali da faixa de baixo da tabela estão preocupados, precisando vencer de qualquer maneira. E os clubes que estão ali na fase intermediária querem chegar nos ponteiros para garantir uma vaguinha na Libertadores da América e quem sabe até conseguir o Campeonato Brasileiro da Série A. Beleza, galera? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhum lance sequer aqui do Chance de Gol. Deixe seu like, seus comentários que são muito úteis para nós e compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Estamos juntos e até a próxima!